Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu rapidamente pensei em trazer a proposta para a noite de hoje para a reflexão. Uma frase muito conhecida no meio espírita, que vem: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Todos no movimento espírita, né? Eu digo movimento espírita de norte a sul do nosso Brasil, conhece essa frase, porque essa frase está na lápide, né? No túmulo de Allan Kardec. Em homenagem a Allan Kardec, aqueles que caminhavam com Kardec naquela época colocaram essa frase, que vem interpretar e dizer muito daquilo que Kardec nos trouxe. Essa mensagem que foi que Kardec nos trouxe, que, né, ele vivenciou, ele compreendeu e ele entendeu muito bem. Então era justo que ele tivesse essa frase como homenagem. Mas o que significa essa frase? Mas primeiro nós vamos conversar um pouco mais. Kardec, né, através do Livro dos Espíritos, que todos conhecem, a nossa primeira obra, né, primeira obra espírita, na conversa com os espíritos e nas perguntas com os espíritos, ele começou a descobrir que aqueles que lá estavam no mundo espiritual, né, eram pessoas que já estiveram conosco aqui na Terra. Tem uma pergunta e o espírito fala: ué, nós somos vocês, né? Nós somos aqueles que estavam aí antes de vocês e morremos. Ah, então quer dizer que não é coisa de outro mundo? Não, nós estávamos aí, agora estamos aqui. Aí compreendeu, começamos a compreender que o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa e é verdadeiramente quem somos. E que aqui é a parte secundária, mas toda necessária num processo de evolução. Ah, então tudo bem. Aqueles que lá estão são aqueles que aqui morreram, desencarnaram e continuam vivos no mundo espiritual. Isso, Kardec então nos trouxe essa mensagem. Então a gente já pode saber que eles não são extraterrestres, não são pessoas de outro mundo, né? Somos todos partes de um universo só. Mas Kardec também, estudando através desse livro, descobriu que esses espíritos que lá estão possuem diferentes graus de conhecimento. Aí então, como assim? Como que vocês têm diferentes graus de conhecimento? Está aqui no livro. E aí os espíritos nos falam que essa oportunidade de nascer, morrer, renascer sempre, é a oportunidade, é a forma, é a ferramenta de alcançar então o progresso. Ah, que interessante, né? Olha só. Nascer, morrer, o espírito progride. Os espíritos disseram que eles estavam encarnados e agora já estão no mundo espiritual. Então nós podemos deduzir o quê? Que todos nós estamos dentro desse processo de evolução. E todos nós somos espíritos. E Kardec, estudando, conversando, mandando as mensagens, catalogando tudo, descobriu então essa categoria de espíritos, né? É isso que ele está falando, de evolução. Então existem espíritos imperfeitos, existem os bons espíritos, e assim vai. E na pergunta aqui, Kardec até vai dizendo, né, quem são os bons espíritos? E vai falando dessa progressão deles. Ah, outra coisa, então a gente sabendo que nós somos espíritos, que nasce e morre e a gente evolui, progride, então Deus nos criou todos iguais, né? Ele não deu assim mérito para um ou para o outro. Deus deu a oportunidade a todos de conquistar o seu progresso. Porque às vezes a gente olha e vê pessoas diferentes, né? Até Jesus. A gente olha,
fala assim, nossa, mas como Jesus veio à Terra e tinha todo esse conhecimento moral, Deus deu privilégios a ele, beneficiou esse espírito com conhecimento e oportunidade, e nós não, né? Porque nós somos diferentes, né? Aí agora a gente pode começar a perceber, opa, Deus não criou Jesus diferente de nós. Jesus fez a sua caminhada entre nascer, morrer, renascer e progrediu. Então ele já trouxe naquela encarnação todo o conhecimento que ele tinha. Isso, os espíritos também falam nesse livro que o conhecimento é do espírito. E quando a gente desencarna, a gente leva conosco essa bagagem intelectual e moral. Por isso essa frase vem muito a dizer da doutrina espírita. E eu vou ler outra vez. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E nós chamamos isso de reencarnação. Um dos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação. Uma forma de mostrar a justiça divina, mostrando que ela não dá privilégios a uns e a outros não. Mostrar que através da reencarnação, esse espírito alcança o seu progresso. A evolução é individual. Olha que bacana. Nós falamos aqui de reencarnação e de progresso, porque também é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a evolução. Por isso a reencarnação. Seria justo você nascer e não conseguir aprender ou se desviar do caminho, seja lá o que for, e ao desencarnar estar condenado a um local que lá não sairá mais porque você pecou, ou porque você foi mal, ou porque você é imperfeito? E aí quando, por exemplo, a mãe, o pai, eu digo assim, a mãe e o pai por causa dos amores, né? Quando o amor também falece, não vai nunca mais encontrar aquele que caminhou na família aqui diante da encarnação. Seria justo? Será que Deus permite isso? Que a gente se separe? Então a reencarnação, a evolução do espírito, o progresso do espírito, já vem nos mostrando uma forma diferente. Nós nos reencontramos no mundo espiritual, sim, mesmo que tenhamos cometido erros, e renascemos aqui outra vez para cumprir a nossa trajetória evolutiva. Afinal, todos nós vamos ser doutores. Doutor do amor, doutor do bem. Mas só que nós estamos na caminhada. Uns estão no jardim da infância, outros já estão no primário, outros no fundamental, alguns já estão no ensino médio. Chico Xavier já devia estar lá no pós-doc, né? E esse é o processo de evolução. Esse é o processo. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser perfeito. E a perfeição, nós vamos dizer aqui, que o nosso maior exemplo de perfeição no planeta Terra é Jesus. Então, vamos lá. Reencarnamos, certo? Certo. Rui, não está indo. Eu acho que o negocinho não está aí. Mais uma vez. Não. Mais uma. Mais outra. Então vamos, tá bom. A reencarnação é necessária para a evolução dos espíritos. Evolução intelectual, espiritual e moral. Nós, quando estamos aqui, estamos fazendo a nossa caminhada. A reencarnação é a ferramenta onde nos dá a oportunidade para podermos evoluir. Aí vocês vão me dizer assim, mas lá no mundo espiritual não tem escola? A gente viu o André Luiz mostrando que tem escola, dá para estudar.
É verdade. Lá no mundo espiritual nós estudamos, mas na escola nós também estudamos. Só que no final do bimestre, do semestre, não tem que fazer a prova? Pois é. Então, lá nós estudamos, aqui nós fazemos a prova para ver se realmente a gente vai passar na provinha. Então, a gente começa a ter a evolução intelectual, espiritual e moral, através desse relacionamento entre as pessoas. Nós somos seres que necessitamos um dos outros para alcançar a evolução. Sozinho, nós não vamos aprender. E às vezes a gente quer fugir, né? Fugir daquele meio porque a gente não aguenta aquela pessoa, que aquela outra, não sei o que lá. Mas não, nós precisamos do meio em que estamos para então podermos aprender. Se eu preciso de paciência e eu tenho na minha casa ou no meu convívio todo mundo que é bonzinho comigo, como é que eu vou exercer a paciência? Eu vou até dizer que eu já sou perfeita, mas quando eu experimento de uma outra pessoa de fora, aí sim, então, que eu posso realmente sentir se eu aprendi a paciência ou não, né? É importante o convívio. E outra coisa, essa lição, vamos dizer assim, é para todos nós. É para mim, é para vocês, mas é também para aqueles que moram nos Estados Unidos, aqueles que moram na Europa, sabe por quê? Porque todos nós somos espíritos que hoje estamos encarnados. Os da Europa também, os da África, os da Índia, todos nós estamos nesse processo. E todos nós precisamos aprender. Todos nós. Tem hora que a gente vai dar pulos, a gente vai dar saltos, porque a gente não aguenta, né? Mas é assim. O processo de evolução do espírito é quando ele se relaciona com as pessoas. Se a gente não se relacionar, a gente não vai conseguir realmente ver se nós conseguimos evoluir ou não. É ali que nós vamos testar a nossa paciência, a nossa benevolência, a nossa caridade, a nossa humildade, a nossa disposição de ajudar. É esse o processo. Tudo bem, então nós entendemos que somos espíritos, que reencarnamos e através da reencarnação a gente alcança a evolução, certo? Tá, beleza. Quando a gente reencarna, qual é o local que a gente vem aportar? Não vai. Qual é o local de entrada para todos nós? É a família, é a casa, é o lar, é a família. Todos nós fazemos parte de uma família, né? Não importa a forma como a gente chegou, mas todos nós fazemos parte de uma família. É na família, na relação entre pais, filhos e irmãos, um exercício de amor e crescimento. Porque os espíritos nos falam da necessidade que nós temos e dificuldades que nós temos, muitas das vezes, com os nossos familiares. Lembra que nós somos todos espíritos e que estamos aprendendo aí, crescendo, evoluindo? Aí então chega na minha família um espírito, que é cheio de paciência. Mas também pode ser que na minha família tenha um espírito que é terrível, dá dor de cabeça para todo mundo. Mas ele vai fazer parte de uma família. E ele vai estar nesse processo de quê? De crescimento. Quem são as ferramentas que estão ajudando ele? Embora ele não saiba, porque ele, eu digo nós, né? Que a gente fica tudo nervoso, né? Foi contrariado, está nervoso. Quem são as pessoas que estão ali em volta dele? Os seus pais, né? Os seus irmãos, os seus primos, os seus tios, os seus avós. Toda essa família, que é a primeira sociedade que nós fazemos parte, né? Ela está ali como instrumento e oportunidade da nossa evolução. Às vezes a gente fala, é meu filho, é meu filho. Ah, sim, o corpo é bem parecidinho, né? O olho puxou da mãe, o cabelo do pai, essas coisas todas. Mas o espírito já tem a sua bagagem. Lembra que nós falamos?
Ele traz o conhecimento dele, intelectual e moral. Os olhinhos podem ser da cor do papai ou da mamãe, mas a condição interior desse espírito é conquista dele mesmo. Que pode ser que se dê muito bem comigo, mas pode ser que também não se dê muito bem comigo, embora seja o meu filho. Por isso a gente vê muitas das situações difíceis, né, conflitantes em algumas famílias. Nossa, mas por que meu filho? Por que está acontecendo isso? Nossa, minha mãe mudou, meu pai, não sei o que lá, meu irmão. Por quê? Porque embora sejam filhos, tenham a condição biológica, né, dos pais, vamos dizer assim, mas a alma não é do pai e nem da mãe. Porque senão Deus seria injusto. Porque permitiria, né, um espírito chegar assim com uma inteligência, uma bagagem moral e o outro totalmente diferenciado? Deus deu privilégio? Não. Deus não deu privilégio. Aquele conquistou isso e aquele outro conquistou aquilo. Por isso, nós dizemos na doutrina espírita, e está nesse livro aqui, né, Deus é justo e bom. Deus não é bom e justo. Primeiro, ele é justo. Sim, sim, não, não. E bom. Não dá privilégios, né? Porque a gente gosta, assim, né, não, porque Deus. Não, Deus nos dá a oportunidade. E nós é que conquistamos ou não. Vai depender de cada um. Então, já descobrimos que a família que faz parte, é a primeira que vai fazer parte para me ajudar nesse processo de evolução quanto espírito. Rui, por favor, outra vez. E vamos ver aqui o que Emmanuel vai dizer para a gente sobre a família. Origem divina da família. Temos, desta forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cuja o seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento. Não adianta querer fugir da família. Agora nós já sabemos. Eu gosto de brincar e dizer assim, os espíritos nos falam que nós agora estamos despertos. Nós agora já acordamos, somente quem vem na casa espírita, para saber desse conhecimento e da responsabilidade de buscar se modificar, buscar se aprender. Então eles falam assim, não, vocês já estão despertos para esse entendimento. Agora que a gente então tem que fazer mais força para tentar compreender e viver da melhor forma possível, né? Então ele é o nosso aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Começa na família. Nós falamos aqui, né, adoramos falar, estamos indo, né, para o planeta de regeneração. Estamos em transição planetária. Sim, não é um planeta sozinho que está. Se nós não nos modificarmos, o planeta não vai fazer a transição tão rápida. Vai demorar mais ainda, porque é necessário que nós façamos essa modificação para que o nosso planeta, então, vá para um planeta de regeneração. Mas começa tudo aonde? Aqui na família. Como é que estão as famílias? Como é que estão aqueles que ali convivem, vivem, se relacionam? Como que estamos nós? Porque eu também tenho a minha família. E não é fácil. Eu tenho a família quando eu cheguei, com meus pais. Hoje eu já tenho a minha família com os meus filhos, as noras chegando, mas eu não tenho neto não, tá, gente? Ainda sou muito jovem para isso. Mas vão chegar. E quando eu estava preparando isso, né, essa mensagem toda, aí um palestrante até brincou e falou assim, gente, vamos ficar esperto, porque a gente já sabe que a gente vai nascer outra vez, não é isso? E provavelmente na mesma família. Então vamos preparar bem os filhos, porque quem sabe nós somos os netos, né? E aí então a gente já vai pegar o barco andando assim, bem no mar sereno, sem onda, porque os nossos filhos já compreenderam.
Porque será que nós não erramos quando éramos filhos até? Ou quando agora como pais, antes de ter esse conhecimento dessa individualidadezinha que traz a sua bagagem moral, traz a sua bagagem intelectual, traz todo o seu planejamento que ele tem reencarnatório. Eu só estou aqui como mãe, como pai, como irmão, como avó, para ajudar a conduzir ele. Aí a gente vê a importância de nós também aprendermos, nos modificarmos. Porque como eu vou conduzir bem se eu mesmo não me observo, né? Então a doutrina espírita chama muita atenção para isso, para que a gente comece a observar nós mesmos. Rui, mais uma vez. E aí, Emmanuel também vai falar o seguinte, o papel da família. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. E às vezes a gente delega assim para a escola, né? Achando que a escola vai trazer isso. Nós estamos falando aqui de condição moral, intelectual, daqueles que estão na nossa família, né? Importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. A escola vai ensinar, sim, a questão intelectual, né? A formação profissional, mas é na família que vai ser modelada a condição moral. Vai ser médico. E que médico? Vai ser advogado. Que advogado? Vai ser uma cozinheira. Que cozinheira? Vai ser uma chefe, né? Hoje é chefe. Vai ser um chefe de cozinha. Que chefe? Esse embasamento, quem vai dar é a família. Né? A gente sabe que o intelectual é fácil. Vai para a escola. Vai se formar. Mas vai se formar como? Vai se formar em doutor, tudo, vai se formar. Mas quem? Quem? Tudo vai passar quando morrer. O corpo ficou. O título ficou. O espírito voltou ao mundo espiritual. Que trazes para cá? Tu entrastes de um jeito, saíste como? Ah, Senhor, eu tenho... O que você tem? Você tem o que você leva. Se você é bom, se você não é bom, se você é justo, se você é paciente. Tudo isso vai contar na balançazinha lá, né? E aí a gente vai ver. E eu digo, gente, não é na balança não, porque senão vai achar que tem uma balança lá no mundo espiritual. Tudo a gente vai começar a fazer a nossa... a gente vai começar a analisar nós mesmos. Não tem balança, não tem vai para a direita, vai para a esquerda. É você mesmo que vai cair em si e vai começar a perceber o que eu fiz. Eu tinha conhecimento ou eu não tinha conhecimento? Aí eu volto a lembrar. Os espíritos nos disseram que nós estamos no nosso melhor momento para despertar. Sabe por quê? Porque nós já tivemos encarnações passadas. Como nós somos hoje? Nós viemos aqui de encarnações passadas de guerra, não é verdade? De pestes. Já vieram tudo das encarnações passadas. Nós passamos por lá. E o que nós trazemos para nós aqui, nesta oportunidade? Será que nós éramos bons e bons? Olha o conflito que era antigamente. E as invasões, né? Que um povo invadia o outro, essas coisas todas. Será que nós éramos bons? Melhores do que somos agora? Não, nós estamos no processo de evolução. Hoje, nós estamos melhores do que ontem. Isso você pode ter certeza, que os espíritos nos falam também. Então, já falamos sobre... Ah, não está funcionando. Sobre a reencarnação, sobre a família. Por favor, Rui. E aí eu trouxe essa imagem para que a gente pudesse, então, falar um pouquinho com imagem, que eu gosto também de fazer isso, né? Ora somos os pais, ora somos os filhos. Lembra que eu falei? Vamos preparar os nossos filhos, porque quando vier os netinhos, ou o bisneto, né? Chega a gente. Aí a gente já chegou direitinho, né? Vamos dizer assim.
esse papel de pais e de filhos, ele é trocado, porque a gente reencarna conforme a nossa necessidade. Por isso a gente pode vir na mesma família, fazendo parte ali mais próximo ou não, entendeu? E eu vou falar que, às vezes, os nossos filhos trazem uma bagagem moral muito maior que a nossa e nos dão lição, né? E às vezes somos nós mesmos que temos que nos polir a nós mesmos para poder então orientar os nossos filhos, que às vezes vêm meio assim, né? Meio bagunçadinho. Quem não veio, né? Eu vim meio bagunçadinha. Agora eu já estou me arrumando. Mas demora, né? Esse processo demora, não é fácil, né? Então, por quê? Eu já comentei, mas eu estou aqui e vou falar. Por que às vezes, né, a filha tem afinidade com o pai, não tem afinidade com a mãe, os irmãos brigam, um gosta mais do outro, a mãe é mais fácil cuidar de um do que o outro? Porque os espíritos nos falam assim, ó. Os espíritos que encarnam numa família podem ser, esse é o processo do nascer, morrer, podem ser espíritos afins, né? Espíritos afins. Afins aqueles que já caminham conosco diante de várias encarnações e nós já criamos simpatias. Ou então aqueles outros espíritos que por um acaso nós nos encontramos ao longo das encarnações e já trabalhamos juntos, já conquistamos uma amizade, uma compreensão. São espíritos afins. Mas também vêm os espíritos desafetos, que são aqueles espíritos a quem a gente já teve confusão no passado, né? E eles vêm na nossa família para quê? Para que a gente possa trabalhar o perdão, a tolerância, o amor, tanto da minha parte como da parte dele, tá? Mas quem tem mais conhecimento, maior responsabilidade de vivência. Até porque é o exemplo que faz a modificação no outro. Mas também tem aqueles que chegam pela primeira vez na nossa família. Deus permite que cheguem espíritos que venham para a nossa família pela primeira vez também, né? Fazer parte desse convívio familiar e aí também fazer parte da nossa parentela espiritual, no mundo espiritual. Que venham agregar ou venham trazer conhecimento ou aprender conosco. E é assim que a gente forma a grande família espiritual. Por isso os Espíritos nos falam que nós somos todos irmãos. E nós vamos ter que fazer essa experiência de muitas das vezes reencarnar numa outra família e até num outro país. Por que não? Os Espíritos são do universo. Olha que maravilha. A gente pode, numa próxima encarnação, reencarnar na Europa, reencarnar nos Estados Unidos, na América Central, na África, na Índia. Podemos reencarnar aonde houver necessidade para que eu possa crescer, evoluir e aprender. Não fica só preso nessa família que eu já vinha caminhando com ela. Tá bom, gente? Agora mais uma, Rui. Para terminar, o desencarne para o espírito, o desencarne é necessário para o espírito. Então, veja bem, nós nascemos, fizemos a nossa caminhada, estamos fazendo a nossa caminhada, agora é a hora do desencarne. Não tem jeito. A matéria desencarna, a matéria morre, perece, mas o espírito retorna para o mundo espiritual, levando toda a sua bagagem, todo o seu processo de aprendizado, que vai dar condição a ele dizer se evoluiu ou se ele estacionou. Não regride, tá, gente? O espírito não perde o seu conhecimento. Então, o desencarne é necessário para o espírito. Rui, mais uma. Desta forma, a morte nada mais é que a finalização de mais um ciclo. Quando nós desencarnarmos, é a finalização de mais um ciclo. Quantos desencarnes nós já tivemos? Quantas vidas passadas nós já tivemos? Mas nós não temos a lembrança, né? Vamos lá. Uma passagem para outro estado, outra dimensão.
retornamos ao mundo espiritual. Retornamos porque somos nós, espíritos, né? O corpo perece, o corpo tem um tempo, mas o espírito é imortal. Então esse espírito volta ao mundo espiritual, né? A alma continua viva. Isso é uma bênção para nós, não é verdade? Quem de nós nunca sofreu, né, com o desencarne de um ente querido? Eu mesma, minha mãe tem 1 ano e uns mesezinhos. Digo para vocês que sinto muita falta. E ainda choro, porque pode chorar, não tem problema não, viu, gente? Então, veja bem, para nós sabermos que ela está viva lá no mundo espiritual, só aguardando a minha vez de retornar. Mas eu já disse para ela, peraí, mãe, ainda tem uns aninhos por aqui, né? Não vou logo não, vou aguardar mais um pouquinho. Então, ela fechou o ciclo dela, mas ela continua viva, livre, mantendo a sua identidade, com todo o seu conhecimento. Ela não perdeu nada, ela foi enfermeira, então ela tem um conhecimento da enfermagem. Ela, por exemplo, um outro amigo era juiz, tem um entendimento do direito, né? Então a gente não perde. Era professor, levou todo o seu conhecimento, não perde. Está lá no mundo espiritual aguardando a chegada dos outros companheiros, né? Dando continuidade ao seu processo de aprendizado, em constante relação com os outros seres. E lá continua fazendo parte de um grupo que vai trabalhar junto para o seu processo de evolução. Esse é o nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a reencarnação. Esse é o momento em que nós estamos vivendo aqui, num corpo, vinculados a um corpo físico, buscando o aprendizado moral e intelectual para a nossa evolução espiritual. Olha que interessante. Olha que beleza a gente saber de tudo isso. E olha a responsabilidade de cada um de nós de viver melhor, agradecendo, felizes pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de reparar os erros e, além disso, ajudar o nosso próximo, estender as nossas mãos àqueles que nos chegam. Na família, a paciência, a tolerância, o perdão, a conversa, o diálogo. Hoje em dia a gente fala tanto do diálogo. Vamos conversar com os nossos filhos, vamos conversar com os nossos pais. O diálogo é a melhor coisa que nós temos hoje. É uma ferramenta maravilhosa e nós temos essa oportunidade. Façamos nós, então, a nossa parte para a nossa evolução e para a evolução do nosso planeta Terra. Uma boa noite a todos.